Olá, cara estudante do Beabá Exatas, tudo bem contigo? Seja bem-vinda e seja bem-vindo hoje a mais uma aula aqui do nosso curso de Cálculo 1. E hoje a gente vai estar trazendo para vocês 3 exercícios onde nós vamos aplicar a regra da cadeia. Muito bem, aqui você tem essa função seno de 4x, raiz quadrada de 4 mais 3x, e também a gente tem aqui 1 menos x ao quadrado dentro do parênteses elevado à potência 10. Então, como é que a gente calcula a derivada dessas funções? Obedecendo, então, a regra da cadeia. Claro, tem algumas funções aqui que elas são bem simples de serem feitas, mas o foco aqui é para quem está começando no estudo da regra da cadeia. Se interessou? Então, aguarda um pouquinho aí, assiste aí a nossa vinheta, que eu estarei de volta já já. Até! Vamos lá. Então, como é que a gente vai resolver calcular a derivada dessas funções? É um procedimento bem simples e bem fácil. Vamos resolver aqui o exercício A. Eu tenho, a minha função é y de x igual a seno de 4x. Como é que a gente aplica a regra da cadeia nesse contexto? Esse termo aqui dentro do parênteses a gente chama de u, ok? Então, u igual a 4x. E aí, se eu chamo essa variável, esse termo aqui dentro, né? Na verdade, é melhor falar assim, de uma letra u, então meu y agora vai depender de u. Então, y de u é igual a seno de u. Pronto. Então, a gente faz essa mudança de variável. E aí, o que eu faço agora? Com essas duas funções, eu calculo a derivada dessas duas de forma separada. Veja que você tem aqui, ó, funções em que a derivada ela é imediata. Então, isso é muito mais fácil e muito mais simples. Então, quanto é a derivada de seno de u? A derivada do seno de u é o quê? Cosseno de u. E quanto é que a derivada de u em relação a x aqui? Vai ficar apenas o 4, porque a derivada de x vale 1. Muito bem, e aí a regra da cadeia me diz que para eu poder obter a derivada da função original, que é essa daqui, eu pego essas duas derivadas e faço a multiplicação. Só isso. Então, veja que eu vou ter aqui, ó, dy du vezes du dx. Organizando, quanto é dy du? É cosseno de u. Vezes, quanto é du dx? É igual a 4. Pronto. E quem é u? Ah, u aqui em cima a gente chamou que era 4x. Então, a derivada da função seno de 4x, seguindo esses passos, vai gerar para a gente 4 vezes cosseno de 4x. Beleza? Vamos para o próximo exercício e a gente vai aplicar a mesma ideia. Então, veja aqui, ó, eu tenho y de x igual a raiz quadrada de 4 mais 3x, ok? Então, eu vou pegar esse termo dentro da raiz quadrada e nós vamos chamar de u. Chamando esse termo dentro da raiz quadrada de u, a gente vai ter que a minha função y vai ser raiz quadrada de u. Então, eu posso pegar essa parcela aqui, né? E eu posso reescrever esse meu termo aqui dentro da raiz quadrada como um expoente fracionário. Então, vou ter u elevado a 1 sobre 2. Beleza, então já separei as duas funções. Agora, eu vou calcular a derivada delas de forma separada. Então, veja aqui, ó, quanto vale du dx? Derivada de u em relação a x. Derivada de 4 é 0, que é uma constante. Derivada de 3x é 3. Pronto, deixa ali. Quanto é a derivada de u elevado a u? Nesse caso, dy du. Lembra lá da regra da potência? Desce o meio, né? Ou desce o expoente, e eu subtraio de 1. Então, eu vou ter aqui meio menos 1 é menos meio, menos 1 sobre 2. E aí, a gente tem a regra da potência, que eu posso ter um expoente negativo, e aí a gente passa ele para o termo, nesse caso, para o denominador. E organizando, transformando em raiz, eu vou ter 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de u. Pronto, já calculei isso daí. E aí, o que a regra da cadeia diz para mim? Robson, ó, eu quero dy dx. Então, eu vou pegar essas duas derivadas aqui e eu vou fazer a multiplicação. Está aqui, ó, é só multiplicar. Então, veja aqui, eu vou ter quanto vale dy du? Está aqui, ó, dy du vale 1 sobre 2 vezes raiz de u. Pronto, deixa lá guardadinho.
vezes, quanto é a derivada de du dx? Está aqui, vale 3, ó, deixei bem organizado, passo a passo. Esse é o foco do nosso canal, ok? Então, agora eu vou multiplicar, né? Ó, 1 vezes 3 vai dar, então, 3 aqui para mim, né? Ó, 1 vezes 3 é 3. 2 vezes raiz quadrada de u. Mas quem é u? U é 4 mais 3x, né? Porque a minha resposta tem que estar em função da variável original, né? Qual é a variável original, variável independente original do exercício? É a variável x, ela é a variável independente. Bacana? Entendeu? Então, observe agora o próximo exercício que nós iremos trabalhar com a mesma forma, o mesmo procedimento. É assim que você tem que fazer nos seus exercícios de derivada, usando regra da cadeia, né? Bem, aí essa função aqui, ó, y de x é igual, aí abre o parênteses, 1 menos x ao quadrado, fecha o parênteses elevado a 10. Por que que eu vou usar aqui a regra da cadeia? Veja que todas as duas funções que a gente já trabalhou, eu não consigo calcular a derivada de forma imediata. Quando você começa a estudar derivada, tem umas técnicas de derivada imediata. Olhou, é isso daqui, né? Por exemplo, aqui, ó, u elevado a meio. Isso aqui é derivada imediata. Agora, raiz quadrada de 4 mais 3x não é derivada imediata. Então, por isso que a gente tem que usar a regra da cadeia. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 1 menos x ao quadrado elevado a 10. Por causa desse expoente 10 aqui, é que eu vou utilizar a regra da cadeia. Então, ali dentro, eu vou chamar 1 menos x ao quadrado, eu vou chamar de u. Então, ó, já fiz a escolha do u. Então, como é que vai ficar o meu y? Olha só, u elevado a 10. Então, eu transformo aqui em duas formas de escrever, duas funções, onde eu posso aplicar a derivada imediata. Então, se eu tenho aqui, ó, agora a gente vai calcular a derivada de cada uma separadamente. Então, se eu tenho u de x igual a 1 menos x ao quadrado, quanto é essa derivada? Aí eu posso fazer de forma direta, né? Derivada de 1 é 0, e aí menos x ao quadrado, derivada de x ao quadrado é 2x. Quanto é a derivada de y em relação a u? U elevado a 10, quanto é essa derivada? Desce o 10, né? Desce o expoente, e eu subtraio de 1. 10 menos 1, 9. Por isso que fica dessa forma. E aí a regra da cadeia diz para mim, e aí, Robson, o que eu tenho que fazer agora? Eu quero dy dx. Beleza. Pegue as duas derivadas que você calculou agora, aqui, ó, e multiplique-as. Então, eu tenho aqui, ó, dy du, quanto é? Está aqui, ó, vezes du dx. Então, eu tenho dy du, está aqui em vermelho, eu deixei bem destacado para ficar separadinho. E quanto vale du dx? Menos 2 vezes x. Pronto, agora organiza. Então, eu vou ter aqui, ó, vou pegar essa constante, vou passar tudo lá para frente, né? Menos 2 vezes 10 é menos 20. E aí eu tenho vezes o x, vezes u elevado a 9. Espera aí, mas qual é a variável independente do exercício, né? É a variável x. Quem é u? É 1 menos x ao quadrado. Ah, então substitui 1 menos x ao quadrado dentro do parênteses elevado a 9. Viu como é fácil? É muito simples utilizar este pensamento, essa organização, essa forma de montagem aqui para você calcular e usar a regra da cadeia para qualquer função que eu vou mostrar para você nos próximos vídeos também. Aguarde aí os próximos vídeos também. Então, se você gostou aí desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Bacana? Compartilhe aí esse vídeo com os seus colegas que estão estudando essa parte da regra da cadeia, que para muita gente isso pode ser um bicho de 7 cabeças, muito difícil, mas não é difícil não, tá bom? Então o professor Robson vai estar te ajudando. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo de exercícios. Tchau!